Olá, meu irmão, minha irmã, muito obrigado por assistir a mais essa aula do canal Bíblia Descomplicada. Aqui eu falarei sobre a história dos batistas. Esse é um assunto de extrema importância porque muitos batistas não têm consciência de qual é a sua história. Muitos ainda hoje acreditam que os batistas nasceram com a reforma de Lutero lá no século XVI. Outros acham que os batistas são originários de algum daqueles reformadores que se sucederam imediatamente a Lutero. E nada mais equivocado do que isso. Conforme você verá ao longo dessa aula, os batistas têm uma história fascinante, uma história relevante, uma história que vale a pena ser contada e que é muito diferente daquela que muitas vezes os próprios batistas acreditam que tem. Uma primeira dificuldade de se falar de história dos batistas está em exatamente rastrear quem foi o teólogo que iniciou o movimento batista. Bom, se nós lembrarmos um pouquinho das coisas e falarmos dos protestantes históricos, aqueles grupos protestantes mais tradicionais, nós veremos que eles têm raízes muito bem definidas. Por exemplo, os luteranos estão calcados em Lutero. Os presbiterianos estão calcados em Calvino. E, finalmente, os metodistas estão calcados em John Wesley. Mas, no caso dos batistas, como fica? Aqui, esses três exemplos que eu dei, você identifica claramente quem foram os teólogos que, com as suas ideias, deram origem a esses movimentos. Mas a pergunta principal é: e os batistas? Como é o caso deles? Na verdade, um texto bíblico que descreve bem o que se passou para formar esse grupo chamado Batista está lá em Hebreus 12, versículos 1 e 2, sendo 2 a parte A. Leio aqui na versão Almeida Corrigida Fiel. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Esse texto em Hebreus define muito bem o que são os batistas. Enquanto aquelas outras denominações tradicionais têm teólogos muito claros que apresentaram ideias que deram origem aos movimentos, o mesmo não acontece nos batistas. Não há teólogo, um teólogo ou um conjunto de teólogos específicos que você possa dizer, olha, foi a partir das ideias dele que o movimento surgiu. Os batistas, na verdade, eles vão já nascer como um grupo inspirado em dois personagens. O primeiro, o próprio Jesus Cristo. E o segundo, que não é bem um personagem, é a própria Bíblia Sagrada. Os batistas nascem com a proposta de serem o povo da Bíblia. Não que as outras denominações protestantes históricas não sejam fiéis à Bíblia, não se trata disso. Mas é que os batistas têm uma origem em que você pode rastrear a preocupação com os ensinamentos de Cristo e com a palavra de Deus, independente de um ou mais teólogos darem interpretação das palavras de Cristo e da palavra de Deus. É nesse sentido que eu falo que os batistas nascem como o povo da Bíblia, aquele povo que tem uma preocupação em ser absolutamente fiel às Escrituras, independentemente de interpretação de um teólogo A, B ou C. É nesse sentido, então, que eu digo que os batistas nascem como o povo da Bíblia. É claro que, a partir do momento que os batistas surgem, começam a se desenvolver, então eles vão se impregnando das ideias de teólogos daquele tempo, conforme nós veremos aqui na aula. Mas é uma origem diferente. O que eu quero dizer é, os batistas não nasceram a partir do trabalho de um teólogo. Eles primeiro nasceram e se desenvolveram e depois eles foram apoiar sua doutrina nas visões teológicas existentes.
Então, esse é um primeiro ponto muito importante da história dos batistas e que distingue os batistas dos demais grupos protestantes históricos, três dos quais eu mencionei no slide anterior. Muito bem, vejamos então como efetivamente começa a história dos batistas. Para isso, nós temos que ir e entender um pouco a situação da Inglaterra lá nos séculos 16 e 17. Muito bem. O rei Henrique VIII, que é esse que aparece aí, era um rei casado com Catarina de Aragão e que se apaixonou por uma frequentadora da sua corte chamada Ana Bolena, que também era casada. Henrique VIII, então, decide se casar com Ana Bolena. Ele dá um jeito de pagar o seu marido uma pensão, dá terras para eles, um título de nobreza, para que seu marido saísse de cena, marido da Ana Bolena, e resolve pedir ao Papa a anulação do seu casamento com Catarina de Aragão. Já que ele era o rei, não seria tão fácil assim ele se divorciar. Naquela época, era a Igreja Católica que poderia anular um casamento. O pedido de Henrique VIII foi então rejeitado pelo Papa. Henrique VIII, desejoso de se casar com Ana Bolena a qualquer custo, vai então romper com a Igreja Católica em 1534, ano em que ele cria a chamada Igreja da Inglaterra, que ficou conhecida como Igreja Anglicana ou, no caso dos Estados Unidos, como Igreja Episcopal. Nessa nova igreja, o monarca de plantão era o seu chefe. Portanto, Henrique VIII criou uma igreja só para ele, uma igreja na qual ele seria o chefe, o que não acontecia com a Igreja Católica. Obviamente, nessa situação, Henrique VIII mais do que aprovou o seu pedido de anulação de casamento com Catarina de Aragão. Ele anula o casamento e então se casa com Ana Bolena. Alguns anos mais tarde, ele vai se mostrar farto de Ana Bolena e manda decapitá-la. E isso realmente aconteceu. Ana Bolena foi uma rainha que morreu decapitada. Henrique VIII tinha duas filhas. A primeira filha era a princesa Mary, que foi a filha que ele teve com a rainha Catarina de Aragão. A segunda filha foi Elizabeth, que ele já teve com Ana Bolena. Então aí começa a nossa confusão. Muito bem, Henrique VIII morre e aí assume o trono a sua filha mais velha, a filha com Catarina de Aragão, que era Mary Tudor, que vai ficar conhecida como Rainha Mary I. Mary, a exemplo da sua mãe, era católica e no seu curto reinado, que durou de 1556 a 1558, ela vai promover uma perseguição intensa a todos os protestantes da Inglaterra, porque o objetivo final da Rainha Mary era restaurar o catolicismo como religião oficial da Inglaterra. Só que Mary tem um reinado bastante curto e é sucedida no trono por sua meia-irmã, que era a então princesa Elizabeth, filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Elizabeth Tudor vai assumir o trono, alterando seu nome para Elizabeth I, e vai ter um governo bastante longevo, que durará de 1558 a 1603. Elizabeth I era anglicana, e uma das primeiras providências que ela toma ao assumir o trono é pacificar a iminente guerra religiosa que aconteceria na Inglaterra. Então ela procura serenar os ânimos, tanto de católicos quanto de anglicanos, para que ela tivesse estabilidade para governar. Ao fim do reinado de Elizabeth, quando termina o reinado de Elizabeth, ela é sucedida no trono pelo rei da Escócia, que era o rei James I, James Stuart, que foi o primeiro rei de uma nova dinastia, a dinastia Stuart, que veio substituindo a dinastia Tudor. James Stuart era anglicano e governou de 1603 a 1625. E é sob o reinado de James I que começa efetivamente a história dos batistas. Nesse momento, o que eu quero que você fique bastante atento é para os inúmeros problemas religiosos que estavam acontecendo na Inglaterra.
Mary Tudor perseguindo os protestantes durante o seu reinado. A perseguição foi tão intensa que, inclusive, uma bebida alcoólica que aparece muito nos filmes de Hollywood, chamada Bloody Mary, é uma homenagem a Mary Tudor. Bloody Mary seria, traduzindo para o português, algo como Mary a Sangrenta. Era uma lembrança do banho de sangue de protestantes promovidos ocorrido durante o reinado da Rainha Mary. Elizabeth, como anglicana, procurou pacificar católicos e protestantes para que não tivessem problemas. James I, sendo anglicano, vai enfrentar novamente problemas religiosos no seu reinado. Então, veja, a religião era um ponto fundamental para a estabilidade do monarca na Inglaterra. E aí, nesse ponto, é que começa efetivamente a história batista. Você então tem o reinado de James I. Só que, numa noite, mais precisamente na noite de 4 para 5 de novembro de 1605, um católico radical chamado Guy Fawkes participa de uma conspiração junto com outras pessoas para explodir o parlamento inglês na data da abertura das sessões do parlamento. Por que ele quis fazer isso exatamente nessa data, que seria o dia 5 de novembro de 1605? Porque na abertura do parlamento você teria todos os representantes do parlamento, o rei e a rainha, porque o rei abriria a sessão do parlamento. Então o plano de Guy Fawkes seria explodir o parlamento com a monarquia dentro, para acabar com a monarquia. E o que ele queria? Já que James I era um rei protestante, Guy Fawkes e seus cúmplices queriam matar a monarquia para abrir espaço para um monarca católico na Inglaterra que restauraria o catolicismo como religião oficial. Para azar de Guy Fawkes, a conspiração foi descoberta. Ele e seus comparsas foram presos e foram condenados à morte por isso e posteriormente executados. Só que a conspiração da pólvora mostrou para o rei James I que se ele quisesse governar de fato, ele teria que fazer uma composição política com católicos e anglicanos. Mais uma vez, é a questão religiosa determinando as ações da monarquia. James I percebeu claramente que, se continuasse essa animosidade cada vez maior entre católicos e protestantes, a própria coroa estaria em risco. Muito bem, até esse ponto, perfeito. Basta fazer uma composição política entre católicos e anglicanos. Só que havia um pequeno porém. O rei enfrentava também problemas com os chamados puritanos. Os puritanos foram um grupo que originalmente saiu da igreja anglicana, se originou, melhor dizendo, da igreja anglicana, e desde o reinado de Elizabeth I, eles tinham como mote a purificação da igreja anglicana de qualquer traço de catolicismo. Por esse desejo de purificar a igreja anglicana é que eles ficaram conhecidos como puritanos. Basicamente, o que os puritanos falavam é que a igreja anglicana, na prática, era uma igreja católica com outro nome e sob a liderança do monarca da Inglaterra. Tirando isso, a igreja anglicana tinha componentes excessivos da liturgia e da doutrina católica. E então ela precisava ser purificada disso. Esse era o objetivo dos puritanos. Então era um grupo que nasceu dentro da igreja anglicana para purificá-la. Com o passar do tempo, os puritanos se dividiram em dois grupos. O primeiro grupo era chamado de não separatista. Esses eram formados por aquelas pessoas que queriam purificar a igreja anglicana sem provocar um cisma nela. Exatamente o que Lutero queria inicialmente quando ele colocou as suas 95 teses. Lutero, como monge católico, não queria criar uma divisão na Igreja Católica. Ele queria reformar a Igreja Católica por dentro. Como a Igreja Católica reagiu mal, Lutero acabou saindo, ou melhor, sendo expulso da Igreja Católica, e aí deu margem realmente para a divisão. Então, o que acontece na Igreja da Inglaterra vai ser muito semelhante ao que já tinha acontecido na Reforma Luterana. Os não separatistas, que eram esses puritanos que queriam purificar a Igreja da Inglaterra sem criar um cisma nela,
vão ser duramente reprimidos pela própria Igreja Anglicana. E essa repressão da Igreja Anglicana vai fazer com que desses não separatistas surja um outro grupo chamado de separatistas. Esses separatistas vão entender que a Igreja Anglicana já era corrupta demais para ser reformada. Então deveria ser criada uma nova igreja, essa pura e de acordo com as Escrituras. O que os separatistas têm a ver com o rei James I, com Guy Fawkes e por aí vai? Muito bem, se você voltar aqui, então o que eu falei? Guy Fawkes, católico radical, faz um movimento para acabar com a monarquia e instaurar uma nova monarquia, dessa vez católica. A sua conspiração é descoberta, ele é preso e depois sentenciado à morte, mas a conspiração da pólvora mostra que o rei deveria fazer uma composição política com católicos e anglicanos. Só que os anglicanos estavam divididos em não separatistas e separatistas. Tanto não separatistas quanto separatistas eram um problema político para o rei. Os não separatistas eram menos problemáticos, porque eles queriam mudar a igreja anglicana sem provocar cismas. E depois de um tempo eles vão conseguir fazer algumas modificações pontuais, mas eles vão se conformar com essas modificações e vão ficar quietos lá dentro da igreja anglicana. Porém, os separatistas vão ser um problema político para o rei James I, porque esses separatistas vão querer formar uma nova igreja separada da igreja anglicana. Ora, politicamente falando, a igreja anglicana era controlada por quem? Pelo rei. Criar uma igreja separada da igreja anglicana significa tirar o poder do rei mediar conflitos religiosos. Então, você pode perceber aí o tamanho do problema político para o rei James, que era representado por esses separatistas. Muito bem, então o que o rei James vai fazer para tentar salvar a sua coroa, pacificando essas disputas religiosas dentro da Inglaterra? Ele vai adotar uma política de tolerância com os católicos, desde que eles mantivessem a discrição. Ao mesmo tempo, ele vai deslanchar uma repressão aos puritanos separatistas. Então, entendendo melhor essas duas coisas. James era chefe da igreja anglicana. Então, para fazer aquela composição com os católicos, ele não poderia simplesmente chegar lá e declarar apoio aos católicos ou qualquer coisa do tipo. Se ele fizesse assim, ele incendiaria a Inglaterra porque ele causaria revolta nos anglicanos. E seria uma sinalização péssima, ele como chefe da igreja anglicana transigindo com os católicos. Então, politicamente, isso era impraticável. Ele resolve, então, fazer uma coisa bem astuta. Olha, ele não dá apoio formal aos católicos, mas ele finge que não sabe que os católicos estão se movimentando na Inglaterra. Ele, na verdade, diz o seguinte: olha, pela lei vocês têm que ser reprimidos, mas eu vou fingir que não estou vendo que vocês são católicos, desde que vocês fiquem discretos no lugar de vocês. Nada de fazer proselitismo, nada de atacar a igreja da Inglaterra, nada de falar mal da monarquia nas suas missas, nada de pregar contra os valores reais, nada disso. Vocês ficando quietos, vocês terão o culto de vocês sem ser importunados. E os católicos fazem isso. Eles resolvem ficar mansos. E James, então, consegue fazer essa composição com os católicos, sem ferir os brios dos anglicanos. Só que em relação aos puritanos não tinha jeito, é aquilo que eu falei, eles queriam criar uma igreja separada da igreja da Inglaterra, e uma igreja que não fosse dominada pelo monarca seria um problema para James I. Então ele vai reprimir duramente os puritanos separatistas. Até porque nesse momento já existiam igrejas, congregações, pequenas congregações de separatistas se espalhando pela Inglaterra. Então, os separatistas não só já estavam fora da igreja anglicana, como eles já estavam montando congregações no território inglês. Então, o problema ia sair do controle de James I se ele não agisse rápido. E foi o que ele fez, agiu reprimindo esse movimento. Bom, e aí começa uma história interessante. Temos um personagem chamado John Smythe, que viveu de 1570 a 1612.
Ele era um teólogo com formação em Cambridge, então era uma formação primorosa. Ele sabia ler fluentemente em latim, em grego, em hebraico, sabia teologia a fundo. E esse John Smythe vai ser pastor anglicano entre 1600 e 1603. Depois, ele se simpatiza pelo movimento puritano não separatista. E então, entre 1603 e 1606, ele se junta a esses puritanos não separatistas, até que chega a um ponto que ele vê que a situação da igreja da Inglaterra não tinha jeito, então ele se torna um separatista a partir de 1606. O que ele faz nesse momento? Ele cria uma congregação separatista na Inglaterra, uma congregação puritana separatista na Inglaterra. Nesse propósito, ele vai ser auxiliado por um advogado chamado Thomas Helwys, que viveu de 1575 a 1616. Então, Smythe e Helwys estão conduzindo a sua congregação. Smythe era o pastor e Helwys o seu auxiliar direto. Era uma congregação puritana separatista na Inglaterra. Com a repressão desencadeada pelo rei James I, Smythe e Helwys resolvem então fugir para a Holanda, o que eles fazem entre os anos de 1607 a 1608. O interessante é que nesse momento só os homens fugiram. Smythe e Helwys levaram outras pessoas com eles, mas eram todos homens, porque eles acreditavam que as mulheres poderiam permanecer na Inglaterra porque o rei James I não ousaria perseguir as suas mulheres. Então, os dois pegam um navio e entre 1607 a 1608 eles vão parar na Holanda, mais precisamente em Amsterdã. Só que o que acontecia na Holanda nessa época? Primeiro, eles foram para a Holanda porque era um país europeu no qual existia liberdade de religião. Então eles sabiam que lá na Holanda eles poderiam montar sua congregação separatista sem serem perseguidos por ninguém. Mas no continente europeu uma outra coisa interessante vinha acontecendo. Desde a reforma luterana, toda aquela teologia que antes era monopólio da Igreja Católica Romana passou a ser discutida por outros teólogos de fora da Igreja Católica. Então, a Europa, nesse momento, lá no século XVII, era um continente onde a teologia fervilhava. A teologia era debatida nas universidades, nas igrejas, era discutida entre os estudiosos nas ruas, coisa que não acontecia antes, quando a Igreja Católica proibia esse tipo de coisa, porque só os seus sacerdotes poderiam, que tinham a autorização e o conhecimento necessários para discutir as coisas sobre a palavra de Deus. Mas a partir da reforma de Lutero, isso acabou, porque aí todo aquele movimento que antes era monopolizado pela Igreja Católica se espalhou para um sem número de denominações protestantes. Então foi um efeito extremamente positivo da reforma de Lutero, essa de dar liberdade para que a teologia fosse discutida fora das quatro paredes da Igreja Católica Romana. Então lá na Holanda, quando Smythe e Helwys chegam ali, eles começam a ter contato com esse ambiente fervilhante da teologia daquela época. E aí eles passam a ter contato com uma série de teólogos, como, por exemplo, Menno Simons, que ficou conhecido aqui no Brasil como Menno Simões, teólogo que viveu de 1496 a 1561 e vai ser o grande teólogo dos anabatistas, grupo que, por causa da influência do Menno Simons, passa a ser conhecido como menonitas. Outro teólogo com o qual Smythe e Helwys vão ter contato é o suíço Ulrich Zwingli, que aqui no Brasil ficou conhecido como Ulrico Zwingli. Viveu entre 1484 e 1531. Como você pode ver aí, obviamente, quando Smythe e Helwys chegam na Holanda, tanto Menno Simons quanto Zwingli já tinham morrido, mas as suas ideias permaneciam. Então, Smythe e Helwys passam a ter contato com essas ideias também desses dois teólogos. Mas há dois outros teólogos que vão influenciar muito o trabalho de Smythe e Helwys, principalmente o segundo que eu vou mencionar daqui a pouquinho.
Em primeiro lugar, você vai ter um francês chamado Johann Calvin, que aqui ficou conhecido como João Calvino e que viveu de 1509 a 1564. E aí, principalmente, Smythe e Harris terão contato com as ideias teológicas de um holandês chamado Jacob Hermansson, que em português ficou conhecido como Jacó Armínio, que viveu de 1560 a 1609. Então, Armínio estava vivo, desses quatro que eu estou mostrando, era o único que estava vivo e morava na Holanda, por sinal, quando Smythe e Harris chegaram em Amsterdã. Então vejam, os dois fogem da Inglaterra para escapar da perseguição promovida pelo rei James I, chegam na Holanda e têm contato com aquele ambiente teológico fervilhante e vão ver esses grandes teólogos, entre outros. Aqui eu estou citando apenas quatro, mas há outros teólogos também, há outros reformadores, como por exemplo John Knox, que eles vão conhecer. Mas esses daí são os de maior destaque, principalmente o último, Jacob Hermansson ou Jacó Armínio. Muito bem, então o que aconteceu? Smythe e Harris, então, chegam a Amsterdã, têm contato com esses teólogos todos, e aí Smythe funda uma congregação de separatistas. Então ele leva aquilo que ele já tinha feito na Inglaterra, ele vai fazer em Amsterdã também. Ele mantém contato com os menonitas, que era um grupo anabatista, e com outros separatistas ingleses, mas ele não se junta a esses separatistas ingleses. Ele mantém a sua congregação à parte, apesar de que, assim como eles, era uma congregação de puritanos separatistas ingleses. Muito bem. Smythe era profundo conhecedor das línguas originais da Bíblia, e ao estudar a Bíblia nas línguas originais, ele concluiu que somente aqueles que professam a fé em Cristo deveriam ser batizados. E isso contrariava as doutrinas anglicanas, a origem do Smythe era anglicana, e de todos os demais grupos protestantes da época. Vamos entender um pouquinho por que isso foi tão importante para o Smythe nessa época em Amsterdã. Quando ele concluiu que somente aqueles que professam a fé em Cristo poderiam ser batizados, ele está dizendo o seguinte: para você ser batizado, você tem que ter consciência da sua decisão. Em outras palavras, Smythe, então, ao estudar a Bíblia, ele chega à conclusão que o batismo infantil, que era praticado pela Igreja Anglicana e por outros grupos protestantes, não era um batismo válido. Esse vai ser o primeiro ponto que distinguirá os batistas de outros grupos protestantes. É a não aceitação do batismo infantil. Ou melhor dizendo, a não aceitação de batismo de pessoas que ainda não chegaram à chamada idade da razão. Ou seja, que não têm a convicção e a consciência da decisão que estão tomando. Então, esse é um primeiro ponto importante para a origem dos batistas. Essa conclusão a que Smythe chegou estudando os originais da Bíblia. E a primeira igreja batista, como surge? Então, em 1609, o Smythe conclui que ele e sua congregação receberam um batismo sem valor em suas igrejas na Inglaterra. Então, veja bem, Smythe chegou lá em Amsterdã, fundou uma congregação de separatistas ingleses, tem lá um pequeno grupo que se reúne com ele. Por meio do seu estudo da Bíblia nas línguas originais, ele conclui que tanto ele quanto toda a sua congregação, que tinham recebido batismo infantil, receberam um batismo inválido. Então, eles precisavam se rebatizar, eles precisavam começar tudo de novo, porque aquele batismo deles simplesmente não valia nada. Então, o que acontece? O Smythe convence os membros da igreja a começarem tudo de novo. Dessa forma, ele e Harris dissolveram a congregação, iniciando uma nova igreja pelo batismo. Então, foi bem simbólico. Eles conversam com a congregação, chegam à conclusão de que o que eles fizeram até então não era válido, que eles precisam começar de novo e começar do jeito certo. Então, Smythe e Harris finalizam a igreja, terminam a igreja, encerram aquela congregação do jeito que ela vinha sido montada, como uma congregação de separatistas ingleses, e resolvem criar uma nova congregação. Dessa vez não mais vinculada ao separatismo inglês, embora influenciada por ele, mas uma congregação que vai começar de acordo com aquilo que as escrituras mandam.
E aí vai ser uma outra característica dos batistas. Conforme eu disse no início dessa aula, os batistas são o povo da Bíblia. Então eles têm a sua origem nessa preocupação em fazer aquilo que a Bíblia efetivamente determina. Mais uma vez, não é que as outras denominações protestantes históricas não façam o mesmo, porque fazem, são muito sérias. São irmãos muito sérios mesmo, presbiterianos, metodistas, são pessoas seríssimas. A diferença é que os batistas vão descobrindo isso pelo estudo direto da palavra, ou seja, os próprios líderes batistas, que aqui no caso o Smythe primeiro e depois o Harris, vão descobrindo que estavam errados. Eles não tiveram um grande teólogo para ter um corpo teológico sistematizado que dissesse isso a eles. Eles foram eles mesmos descobrindo a partir do estudo da Bíblia. E essa é uma característica distintiva dos batistas nessa fase inicial. É um povo que vai, estuda a Bíblia, tira suas próprias conclusões e tem sempre essa preocupação de estar correto na interpretação da Bíblia. Muito bem. Então, em 1609, Smythe se autobatiza, porque não tinha nenhum pastor batista para batizá-lo. Então, ele pratica isso que é chamado de autobatismo. E depois vai batizar o seu assistente, que é Thomas Harris. Essa atitude do Smythe de se autobatizar vai causar uma grande dor de cabeça e vai ser a primeira cisão dentro da Igreja Batista. Bom, os demais membros da igreja são batizados por Smythe e por Harris após se submeterem à pública profissão de fé, que é outra coisa que Smythe vai chegar à conclusão, que para ser batizado, a pessoa que tem consciência, que já chegou à idade da razão, precisa antes prestar pública profissão de fé. Essa pública profissão de fé, a pessoa vai atestar as suas crenças nas doutrinas básicas ali, nas doutrinas bíblicas. Então, essa é uma prática adotada até hoje pelos batistas históricos, esses batistas que eu estou tratando aqui. Antes do batismo, é preciso que a pessoa passe pela profissão de fé perante a assembleia da igreja. Há uma assembleia convocada, a congregação vai a essa assembleia e a pessoa então é sabatinada, é questionada sobre as questões de fé na presença da assembleia. E é a assembleia que aprova ou não a profissão de fé daquela pessoa. Esse é um rito seguido até hoje pelas igrejas batistas. Então começa lá em 1609 com John Smythe e Thomas Harris. Muito bem. E Smythe, então, torna-se o primeiro pastor da primeira igreja batista da história. Então, se você perguntar qual foi a primeira igreja batista da história? Foi a igreja criada por Smythe e assistida por Harris em Amsterdã, na Holanda, no ano de 1609. Se você perguntar qual foi o primeiro pastor batista da história, Smythe. Harris não era pastor nesse momento. Harris era um advogado. Ele era um pregador leigo, um estudioso da Bíblia, um homem de Deus, mas ele nesse momento não era pastor. Pastor era o Smythe mesmo. Muito bem, então aí nasce a primeira igreja batista de fato. Só que os problemas começam e há uma ruptura entre Smythe e Harris. Muito bem, o que aconteceu para os dois romperem? Smythe foi duramente criticado pelo seu autobatismo. Eu falei que esse autobatismo seria um problema para ele. Então ele passou a ser muito criticado por isso. E o Smythe se arrependeu do ato. E, acatando a sugestão dos seus críticos, pediu filiação aos menonitas. Então vamos entender isso aí um pouquinho melhor. As pessoas começaram a criticar o Smythe. Porque você se autobatizou, isso aí a Bíblia não autoriza, porque não há nenhum caso na Bíblia de autobatismo, então você é um herege, você fez errado. E o Smythe se sensibiliza com essas críticas. Para resolver essa questão, ele resolve, então, dissolver a igreja batista, que tinha acabado de começar, e levar a congregação para se filiar à igreja menonita, que eram os anabatistas que seguiam o teólogo Menos Simões. Mas o que vai acontecer?
a maior parte da igreja vai concordar com Smythe, ou seja, 15 homens e 17 mulheres falam, ok, tudo bem, vamos então para a igreja menonita, já que o que nós fizemos aqui está errado. Essa coisa de se auto-batizar e depois nos batizar, tudo bem, concordamos, foi errado. Vamos nos filiar aos menonitas e aí a gente fica numa igreja que não é mais a igreja da Inglaterra, não é mais puramente movimento separatista inglês, é uma igreja própria, com uma doutrina própria, então vamos lá, vamos passar para a igreja menonita. Bom, qual que foi o problema? Os menonitas rejeitaram a filiação de Smythe, alegando que ele mudava constantemente suas posições religiosas. Lembre-se, ele começou como anglicano, depois passou a ser puritano não separatista, depois puritano separatista, depois batista. Então os menonitas pegaram, viram o histórico do Smythe e falaram, não, aqui você não vai entrar. Somente em 1615, 3 anos após a morte do Smythe, os menonitas aceitaram a filiação dos seus seguidores. Então Smythe morreu sem ser aceito pelos menonitas. Seus seguidores, então, 3 anos depois da morte do Smythe, que aconteceu em 1612, aí sim eles foram aceitos dentro da igreja menonita. Bom, só que entre 1610 e 1612, que foi o ano da morte do Smythe, o Thomas Helwys passou a criticá-lo duramente, alegando que ele tinha blasfemado contra o Espírito Santo ao duvidar da sua orientação para se batizar e fundar uma nova igreja. Entendendo melhor esse ponto, qual que era o argumento do Helwys? Ora, tudo que o Smythe fez até agora foi orientado pelo Espírito Santo. Então, se ele chega e conclui que aquilo que ele fez, se autobatizar, começar uma nova igreja, pelo batismo, as pessoas só passam a ser membros dessa igreja depois de prestarem pública profissão de fé, serem batizados, não batizar crianças e etc, etc. O Thomas Helwys vai falar, olha, tudo isso foi orientado pelo Espírito Santo. Se você, Smythe, está dizendo que o Espírito Santo não esteve à frente disso, você está blasfemando contra o Espírito Santo, então nós dois não podemos caminhar mais juntos. Então esse que foi o problema e essa discordância profunda do Smythe com o Helwys. E o Smythe morreu brigado com o Helwys. Então o que aconteceu? O Helwys permanece batista, sendo acompanhado pela minoria da congregação original, entre 10 e 12 pessoas. Então o Helwys, nesse momento, ele mantém a igreja batista, que era a única igreja existente até então, lá em Amsterdã, na Holanda, e ele se torna pastor dessa igreja. O Helwys, apesar de advogado, conforme eu disse antes, ele era um estudioso da Bíblia, então ele tinha um conhecimento teológico profundo, ele andou muito com o Smythe. O Smythe era uma pessoa formada em Cambridge, em teologia, então não era um qualquer. Então o Helwys absorveu muito da teologia e aprendeu muito com o Smythe. Então nesse momento em que os dois rompem, o Helwys permanece com a congregação, permanece na Igreja Batista e assume como pastor batista. Então, olha, basicamente é essa daí a origem batista. E as primeiras linhas doutrinárias? Vamos entender isso daí um pouquinho. Então, nós vamos ter os batistas originais, que foram esses que surgiram entre 1608 e 1609. A igreja foi organizada, na verdade, em 1609, pelo Smythe, e com o auxílio do Helwys. Esses aí são os que eu chamo de batistas originais, ou seja, os batistas da origem mesmo. Esses batistas originais, eles eram conhecidos como batistas gerais. Por que batistas gerais? Porque eles eram arminianos, lá do Jacó Armínio. E um dos princípios básicos do arminianismo é a crença na expiação universal de Cristo, ou seja, Cristo morreu por todos, pecadores e pelos salvos. Então, Cristo morreu pelas pessoas em geral, daí batistas gerais. Esse é um ponto doutrinário interessante dos batistas. No começo dessa aula eu disse que não houve um teólogo a partir do qual o movimento batista surgiu, e está correto. Não se apresse falando que então os batistas surgiram a partir de Jacó Armínio. Não. A história dos batistas é diferente. Mais uma vez ressaltando esse ponto. Não houve um teólogo e cujas ideias foram absorvidas por esse grupo e aí eles criaram a Igreja Batista. O que houve foi duas pessoas, Helwys e Smythe, que, principalmente no caso de Smythe, estudando a Bíblia, concluíram que aquilo que eles faziam estava errado e resolveram começar uma igreja.
Então a história dos batistas é idiosincrática nesse sentido. É diferente dos luteranos, é diferente dos presbiterianos, é diferente dos metodistas. Então os batistas surgiram a partir do estudo direto da palavra de Deus e da conclusão que o que se fazia antes estava errado. E o Armínio, o Jacó Armínio, entra depois disso. Depois. Então, é absolutamente incorreto dizer que os batistas surgiram do trabalho do Jacó Armínio. Não. Mas o trabalho do Jacó Armínio vai influenciar profundamente esse primeiro grupo batista, que são os batistas gerais, que surgiram, que são os batistas originais de fato. Isso aí, mesmo você não sendo arminiano, você tem que admitir que os batistas surgiram, os batistas gerais, eles depois absorveram a teologia arminiana, com essa crença na expiação universal de Cristo. Mas esse ponto, por favor, eu quero que fique absolutamente claro para você, tá? O Armínio entra depois, a Igreja Batista surge, começa a se desenvolver e aí absorve a teologia arminiana. Esse é um ponto fundamental. A ordem dos eventos é essa daí. Muito bem. Mas dentro desses batistas gerais vai começar a surgir um grupo que discorda dessa crença na expiação universal, entre outros pontos da doutrina, principalmente aqueles ligados à soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E esse grupo discordante dos batistas gerais vai surgir em 1616 e será conhecido como batistas particulares. Por que batistas particulares? Porque eles serão essencialmente calvinistas, ou seja, eles crerão na expiação limitada de Cristo. Cristo morreu apenas pelos eleitos. Esse é um dos pontos centrais da doutrina calvinista. Então, esses batistas particulares, eles vêm depois dos batistas originais. Se você me falar, o teólogo influenciador do grupo original dos batistas raiz, vamos dizer, quem foi? Eu diria Jacó Armínio. Mas depois disso, dentro começou o movimento calvinista, porque o arminianismo e o calvinismo têm diferenças muito significativas nos aspectos soteriológicos. Então, esse grupo se separa dos batistas gerais e forma a denominação de batistas particulares, que são os batistas calvinistas. Eles são calvinistas, mas não são presbiterianos. Os presbiterianos são realmente calvinistas, mas os batistas particulares, apesar de calvinistas, discordam dos presbiterianos em várias coisas. Discordam do batismo infantil, discordam da forma de organização da igreja, discordam da forma de disciplina da igreja. Então há diferença, sim, dos batistas particulares para os presbiterianos. Não são diferenças monumentais. Os batistas particulares, eles não propunham, por exemplo, taxar os presbiterianos e outros grupos protestantes de herege de forma alguma. Mas eles têm algumas diferenças, sim, em relação principalmente aos presbiterianos. Muito bem. O que há de interessante aí nos batistas particulares? Primeiro, eles vão adotar uma confissão de fé lá em 1644, a Confissão de Fé de Londres de 1644. Só que nessa época aí, a perseguição da coroa inglesa era muito grande, então muitas pessoas não assinam essa confissão de fé com medo de serem mortas. Mas depois, em 1689, eles farão uma nova confissão de fé e aí já tinha arrefecido a perseguição religiosa na Inglaterra e várias pessoas vão subscrever essa confissão de fé. A Confissão de Fé Batista de 1689 é basicamente a Confissão de Fé de Westminster, que é a confissão que fundamenta os presbiterianos até hoje, só que com mudanças na questão do batismo infantil, na forma de organização da igreja e também nos ritos de disciplina da igreja. Mas a Confissão de Fé Batista de 1689 é praticamente a confissão de fé de Westminster dos presbiterianos, com umas modificações pontuais, até porque os grupos não são exatamente iguais. E uma coisa curiosa é que foram os batistas particulares os primeiros a adotarem o batismo por imersão a partir de 1641. Olha que coisa curiosa, né? Esse é um outro ponto que distingue muito hoje os batistas dos presbiterianos, até mesmo os batistas que hoje são chamados de batistas reformados, dos presbiterianos, que é a forma do batismo. Os presbiterianos batizam por aspersão, os batistas por imersão. Mas essa característica do povo batista só vai surgir em 1641.
Quer dizer, a primeira igreja batista é de 1609. Então, de 1609 a 1641, os batistas batizaram por aspersão, igual aos presbiterianos. Mas aí, em 1641, os batistas particulares passam a defender que o batismo por aspersão não é bíblico e que tem que ser por imersão. E de 1641 em diante, essa vai ser uma característica distintiva, uma das características distintivas dos batistas. Batismo por imersão e não mais por aspersão. Muito bem, para a gente caminhar para o fim dessa aula, como essas doutrinas batistas atuam no Brasil hoje? Então, nós temos aí duas convenções muito interessantes que mostram como é esse ponto teológico. A primeira é a Convenção Batista Brasileira, que é a Convenção dos Batistas Históricos, e aqui na aula eu abordei apenas os batistas históricos, porque é o grupo batista que por excelência. E a Convenção Batista Brasileira, ela não tem uma confissão de fé, ela tem uma declaração doutrinária, que é chamada de Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E é uma declaração que mistura princípios arminianos e calvinistas. E essa vai ser uma característica muito grande dos batistas históricos. Eles vão misturar as duas coisas, calvinismo com arminianismo, especialmente na questão soteriológica. Então, por exemplo, a Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira estabelece que, em relação à eleição, né, Deus elegeu aqueles que ele bem aprove por meio da sua presciência. Então, desde a eternidade, Deus, já sabendo quem se converteria a ele usando o seu livre-arbítrio, então Deus elegeu essas pessoas. Esse é um princípio arminiano. Já essa mesma declaração diz que o crente não pode perder a salvação, que é um princípio calvinista, já que lá no arminianismo o crente perde a salvação. Se ele não perseverar na fé, ele pode perder a sua salvação. Isso é um princípio arminiano. Mas a Convenção Batista Brasileira, então, ela pega princípios arminianos e também princípios calvinistas. Mas em 31 de outubro de 2017, que foi o dia em que se comemorou os 500 anos da Reforma Luterana, lá em São Paulo foi fundada, então, a chamada Convenção Batista Reformada do Brasil, que é a Convenção dos Batistas Particulares, para usar a anotação do outro slide, ou dos Batistas Calvinistas. E a Convenção Batista Reformada do Brasil subscreve a Confissão de Fé Batista de 1689, ou seja, aquele documento lá do passado, calvinista, né, com princípios claramente calvinistas. Esse é o documento que norteia as ações da Convenção Batista Reformada do Brasil. Então, hoje nós temos essas duas convenções atuando. Uma, que é a tradicional, que é a maior convenção de todas, que é a Convenção Batista Brasileira, que mistura princípios arminianos e calvinistas. E a convenção mais jovem, ainda com poucas igrejas filiadas a ela, que adota a Confissão de Fé Batista de 1689, que é baseada em princípios calvinistas. Então, são essas duas convenções que nós temos hoje. Muito bem. E agora, para terminar, vejamos as referências sugeridas para você saber mais sobre esse fascinante assunto, que é a história dos batistas. Primeiro ponto, a tradicional Bíblia Sagrada, na versão Almeida Corrigida e Fiel, que eu tenho dito que é a única versão em português 100% fiel aos textos originais. No caso do Novo Testamento, é a única que usa o texto recebido do Novo Testamento. E no caso do Antigo Testamento, ela se baseia no texto massorético. Então, a Bíblia Almeida Corrigida Fiel é a única que nós temos em português 100% fiel aos textos originais, e no caso do Novo Testamento, uma diferença monumental, é a única que foi traduzida a partir do texto recebido, que é o texto mais confiável do Novo Testamento. Então, essa é a minha primeira sugestão. Sobre a história dos batistas, há alguns livros, infelizmente, a maioria deles não está traduzida para o português, mas, enfim, eu vou passar para você aqui, se você ler em inglês, são livros muito bons que trazem a história detalhada dos batistas. Claro que no caso desses livros em inglês, eles não falam sobre a história dos batistas no Brasil. Mas o primeiro deles é The Baptist Story, que é do Schultz, do Finn e do Heiking, um livro muito bom que ele vai trabalhar desde a época em que os batistas eram apenas um secto inglês, né, um conjunto de separatistas ingleses, até se tornar uma das principais denominações dos protestantes históricos. Então é um livro muito interessante que vale a pena ser lido.
Um outro livro muito bom é do Marshall Davis, é um livro chamado A People Called Baptist, ou seja, um povo chamado Batista. É um livro que traz uma história sucinta dos batistas, mas com muitas informações interessantes, e é um livro que, sem dúvida nenhuma, todo mundo deveria ler. Infelizmente, não está traduzido para o português. Esse livro que aparece aí para você agora é uma preciosidade, Readings in Baptist History. Ele traz documentos originais dos batistas, inclusive declarações doutrinárias escritas pelo Smythe e pelo Helwys, coisa raríssima, coisa de 1609, de 1612, e uma série de outros documentos importantíssimos dos batistas. Então, esse Readings in Baptist History é um livro que você deve ter na sua biblioteca. É fantástico você poder ler o trabalho original do Smythe, poder ler o trabalho original do Helwys, que foram os fundadores dos batistas, né? O Smythe, mais ainda, que foi quem pastoreou, foi o primeiro pastor batista da história e tudo mais. Então, nesse livro, você encontra esses documentos preciosíssimos, além de vários outros documentos importantes para a história dos batistas. Tem também a Confissão de Fé Batista de 1689, se você quiser conhecê-la. E ela vem também com o chamado Catecismo Puritano, que foi compilado por ninguém menos do que o Charles Spurgeon. Eu sei que falar que catecismo pode soar estranho, né? Mas o catecismo nada mais é que um conjunto de perguntas e respostas sobre questões centrais na doutrina batista. Então, esse Catecismo Puritano do Spurgeon era um pastor batista, é exatamente um conjunto de perguntas e respostas sobre elementos centrais da fé batista calvinista. Porque, como eu disse, a Confissão de Fé Batista de 1689 é a confissão calvinista. Ela é diferente da Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira, a qual você pode ter acesso entrando direto na página da convenção. E lá tem assim, uma aba com a declaração doutrinária completa. Agora, a Confissão de Fé Batista de 1689, você pode comprar no formato de e-book, ela é vendida na Amazon, e também pode comprar em versão impressa no site chamado O Estandarte de Cristo, que é quem edita isso. Só você entrar no Google, O Estandarte de Cristo, e lá tem todas as orientações para você adquirir a versão impressa dessa Confissão de Fé de 1689. Bom, este que aparece aí para você é o livro de História dos Batistas. É o livro mais recomendado nos principais seminários batistas do mundo, inclusive no famoso Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos. É o The Baptist Heritage, do Leon Macbeth. Esse é um livro, é um tijolo de livro, quase mais de 900 páginas, e traz toda a história dos batistas, 4 séculos de história dos batistas. Obviamente, ele não entra muito na batistas no Brasil, mas é um livro fundamental e detalhado sobre desde a época da perseguição inicial lá na Inglaterra, o que os batistas se tornaram, como eles se desenvolveram. Então, se você quiser comprar o livro de história dos batistas, é esse daí, The Baptist Heritage. Agora, se você não quiser, um livro fantástico, muito bom, é o livro do pastor Zaqueu Moreira Oliveiras, Um Povo Chamado Batista, História e Princípios. É um livro barato, está em português, obviamente, e nele o pastor Zaqueu faz uma descrição da história dos batistas desde a reforma luterana até a chegada dos batistas aqui no Brasil. E é um livro fundamental, porque no caso dos batistas do Brasil, ele não só conta a história dos primeiros missionários, mas ele não se furta a falar da grande divisão que aconteceu, em que resultou nos batistas, que são os batistas que nós conhecemos, os batistas históricos, e nos pentecostais, que depois se denominaram batistas também. Então, o pastor Zaqueu narra esse episódio contando por que essa divisão ocorreu e por que hoje você tem uma separação dos batistas históricos, os batistas tradicionais, que foram os abordados nessa aula, e a ala pentecostal, que também se intitula de batista. Então, é um livro fundamental para você ter na sua biblioteca. Muito bem, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela sua atenção, para assistir mais essa aula. Não deixe de dar o seu comentário lá no YouTube, dar o seu gostei e de principalmente divulgar o canal para os seus amigos, seus familiares, para os seus conhecidos.
porque nós precisamos de mais assinantes para continuar tendo esse trabalho aqui no canal Bíblia Descomplicada. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.